o elenco do Cruzeiro fisicamente está arrebentado. De temporada? Pelo senhor Fernando Diniz. Querem que o Cruzeiro vá ao mercado e traga mais 10 jogadores. Ninguém falou isso. Muito bem, pessoal, o mercado da bola muito agitado nesses últimos dias no Cruzeiro, né? Bora para mais um corte bem legal dos comentaristas dos donos da bola, trazendo todas as atualizações desse mercado, de quem fica, quem vai sair e quem vai chegar. Lembrando que a janela fecha no dia 28 e vai reabrir a janela nacional entre os dias 10 de março a 11 de abril. Então vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes verifique se você já está inscrito aqui no canal e aproveite e deixe sua opinião se você gostaria que Marlon permanecesse no Cruzeiro. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Aí começam os questionamentos. A questão do Matheus Pereira que resolvam lá no clube, né? Não vai sair, vai ficar aí. Então, tarefa para Léo Jardim, recuperar. Tarefa para o Léo Jardim, condensar, organizar, recuperar o futebol, porque daqui a pouco o William não presta mais, Marlon não presta mais, aí o William não presta mais, manda embora, eles não querem ficar aqui. O Cruzeiro já se posicionou, o Léo Jardim não quer a saída do William, do Marlon não sei, o Marlon tem acho que 3 propostas, então do Marlon não sei, se fica ou se sai. E agora liberou inclusive a contratação de um goleiro. Então, a gente começa a ver que o time não está encaixado, está tudo exposto, a gente começa a questionar que ninguém joga mais, cara. Então, daqui a pouco o Cruzeiro vai ter que ir ao mercado e contratar mais um caminhão de jogadores. Espera lá. Caio Fábio, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Emerton. Tudo certo. Situação delicada do Cruzeiro, né? Muito por conta da falta de planejamento. Delicado e surpreendente, né? Sim, surpreendente, né? Eu acho que das 6 edições seguidas do Cruzeiro sem vencer o Campeonato Mineiro, a de 2025 foi disparadamente a mais vexatória, né? Porque foi um Cruzeiro que entrou pelo menos com um elenco parelho em relação ao Atlético Mineiro, que é o grande rival, entrou com um grande investimento e com a folha salarial. E não foi nem capaz de chegar à grande decisão do estadual. Cruzeiro definitivamente não é tratado como o maior clube do mundo, como tanto diz o Alexandre Matos, CEO, e agora se encontra em uma bagunça. Acho que a única pessoa lúcida, aquela que tem maior capacidade profissional de colocar ordem na casa, é o Leonardo Jardim. Mas o que nunca precisa ter liberdade para tomar as decisões necessárias. Ô Valu, a gente estava agora há pouco lá na rádio e você me disse uma coisa que me surpreendeu. Sim. Eu gostaria de explorar com você aqui agora. E repetirei aqui. Você disse, se o Léo Jardim detectar e pedir mais 10 jogadores, tem que ir ao mercado e trazer. Eu preciso ouvir novamente, porque eu não acreditei quando você soltou essa. Boa tarde, HG. Boa tarde aos amigos a quem nos assiste. Claro que é necessário fazer a tentativa, né? Não que, de fato, o departamento de futebol vá conseguir trazer esses jogadores pedidos pelo Léo Jardim, que em meio às 17 contratações, e aí eu estou fazendo um recorte desde abril de 2024, quando o Cruzeiro foi assumido pelo Pedro Lourenço, e a primeira contratação do Pedro Lourenço foi exatamente o Alexandre Matos, CEO de futebol. Então, do ano passado, a partir da abertura da janela de julho até então, o Cruzeiro realizou 17 contratações. E o Leonardo Jardim já detectou que tem um elenco às mãos. Ele disse, é verdade, na sua apresentação, de valorizar o elenco, de trabalhar com o que tem, mas todo técnico pode fazer os seus ajustes e reivindicar ao departamento de futebol os jogadores, as carências, não em termos de jogadores, mas de características. E isso já foi passado, ele disse, inclusive, que não é um técnico que manda recados para a imprensa, né? As pessoas que estão lá no Cruzeiro hoje, o Alexandre Matos, o Pedro Júnior, o Pedro Lourenço, todos já sabem, mesmo com pouco tempo de chegada do Leonardo Jardim, o que ele passa em termos de elenco, o que ele pensa a respeito de jogadores e características que ele gostaria de contar. E eu penso que por tudo que envolve o Cruzeiro, trocas de técnicos, rendimentos de jogadores, postura de jogadores na final, o Cruzeiro precisa de passar por uma detecção de quem realmente quer abraçar o projeto, quer abraçar o clube no restante da temporada, que é a maioria, né? Temos que lembrar que o ano não acabou para o Cruzeiro, vive um momento muito ruim, péssimo, mas que tem a oportunidade de, quem sabe, reajustar as coisas. E o Leonardo Jardim, a gente vai ter um trabalho muito grande
para separar em determinado momento o que de fato é de competência dele. Mas entendo que ele acaba assumindo nesse instante de Cruzeiro algo que passa por um trabalho que deixou a desejar do departamento de futebol. Ele não deve enxergar nenhum tipo de problema. Deve ter carta branca o técnico português para agir nesse momento, HG. A informação, Thiago, é que o Léo Jardim disse que ele fica, o William. Do Marlon eu queria que se atualizasse. Aliás, falando em ficar ou não ficar, o que tem de mercado para o William? Para ele se posicionar e dizer que não sai. Sobre a questão que se apurou hoje de manhã também. Essa de goleiro me chamou muito a atenção, de liberar para que o Cruzeiro vá ao mercado trazer um goleiro. E eu não acho, sinceramente, o goleiro que você apurou. Eu não acho que é um cara que chega e muda patamar do Mas gol do talvez seja Cruzeiro, para enfim. disputar a posição a ideia, não? Mas o Léo Aragão, então, não seria... Pelo que eu entendo, não. A partir do momento que o técnico Então a avaliação solicita é mais contratação de um pelo goleiro, reserva do Cássio que propriamente pelo titular, que é o Cássio. eu não sei. Eu, sinceramente, não tenho essa informação. Eu sei que o Cruzeiro está estudando e avaliando a possibilidade de volta do Gabriel. Gabriel Vasconcelos foi goleiro revelado pelo Cruzeiro. Ele está hoje no Vitória. Para mim, é um bom goleiro. Fez uma boa temporada pelo Juventude na temporada passada. Então, é um nome que o Cruzeiro avalia para 2025. O nome foi entregue à comissão técnica do Leonardo Jardim. O Cruzeiro está estudando se será o Gabriel ou outro goleiro a chegar ao clube nessa temporada. Em relação ao Marlon, o que eu tenho é basicamente o que já até saiu em muitos lugares. Hoje, existe muito mais interesse do Cruzeiro em relação a fazer uma troca com o Red Bull Bragantino pelo Juninho Capixaba, do que do próprio Marlon. O Red Bull Bragantino também topa porque o Seabra gosta do jogador. Muito. Eu vi você falando sobre esse assunto. Muito. Eu vi você falando ontem sobre isso. Mas o ponto é, hoje o Marlon não tem muito interesse em jogar no Red Bull Bragantino. Mas, pelo Quais são lado as do outras Cruzeiro, duas propostas que chegaram para eu ele? sei que o Grêmio é uma. O Grêmio de fato fez uma, a outra não quiseram me revelar. Mas o Grêmio não saiu do páreo, não? Que eu saiba, não. Pelo que eu conversei hoje pela manhã com uma pessoa próxima ao jogador, não. Então o Grêmio Eu, ainda quer o até Marlon. perguntei se os outros eram Corinthians e São Paulo, não quiseram confirmar. Se podiam ter algo de Corinthians. Se o outro era ou Corinthians São ou São Paulo Paulo. já demonstrou interesse em outras épocas, né? Sim, o Corinthians também. O Gabriel falou muito bem isso no VT. Os dois quiseram nessa janela de transferências. E sobre o William, que eu sei que o Inter quer o jogador. Mas só se me permite uma opinião rápida, eu acho que não tem mais clima para nenhum dos dois. Que é? Nem pro Marlon, nem pro William. Por quê? Cara, Do William, especificamente. Eu acho bem pesado o que foi feito com o William e o que foi feito Não, com o foi Marlon. super pesado. Eu tô falando Eu acho dentro aquilo ali do até Cruzeiro. criminoso. Mas você acha que Eu acho que o clima que não existe é de fora para dentro. Então, mas aquela maldade, ela partiu de uma pessoa, possivelmente, ou de duas pessoas. Você acha que a torcida no todo... É que é difícil falar com uma Vamos abrir uma mas enquete? parte da Vamos torcida abrir Então quer. vamos. Andrezão, tá me ouvindo aí em cima? Andrezão, alô, Andrezão! E olha que eu tô falando Porque, de cara, dois. Só uma coisa, eu tô falando de dois bons laterais, tá? Eu acho o Marlon Vilipendiou. bom. Obrigado, eu acho André. o William muito bom. Cara, é um mal vencer, sabe? Quando Mas, acontece um negócio desse, eu acho que é um Cara, mal vencer. eu não sei se Eu tem clima de pros verdade dois. que eu torço muito pros três que estavam ali naquele crime, né? Naquela babaquice que foi feita lá no viaduto, que os três arrebentem. Joguem muito bem na equipe do Cruzeiro. Eu não posso esperar outra coisa do Léo Jardim, cara, e amigos. Eu não posso esperar outra coisa de um treinador com o gabarito dele. Abraçar os caras. Abraçar os E de caras. recuperar, Isso. recuperar as Abraça laterais, os caras. recuperar o Matheus Pereira, recuperar ou devolver a confiança que o Gabigol Você precisa. não acha que é um mal vencer, HG? É óbvio que é, Não ué. É óbvio que é, cara. Amedrontar cometendo um crime e você comprar esse argumento, não estou dizendo você, não tô Olha mandando só. um recado pro Thiago e tal. Mano, comprar esse argumento, houver um crime dentro de uma pressão tá tão grande, olha o que fizeram e nós vamos ter que negociar. Tanto que a informação é de que o William permanece. Do Marlon eu não sei, mas Só- que o William permanece. Só que, ó, isso é um torcedor do Cruzeiro que está nos acompanhando. Não é novidade para ninguém que ele é torcedor do Cruzeiro. Marcelo Mota, da Litodog. Cruzeiro não é clínica de recuperação de jogador marmanjo velho. Adeus William, Marlon e Matheus Pereira. A Mas torcida por quê? não quer. Eu acho que ele não entendeu nada, não. Eu acho que ele tá viajando. Quem te Não, mandou essa não, mensagem, não, quem te não, mandou eu essa entendi. mensagem tá viajando na maionese. Não. O que ele falou clínica de Eu recuperação? tô te falando que de ele que não sentido? quer. Ele não de que quer. sentido?
O William, que jogou na seleção brasileira, que o ano passado fez 60 jogos em 64. Eu entendi a sua revolta com essa parte da mensagem. O Marlon, que foi titular da equipe do Cruzeiro, que clínica. Eu acho que parte da torcida não deseja a manutenção desses caras. De uma parte considerável. Marcelo Mota. Desculpa, Marcelo, mas eu acho que a sua viagem aí foi muito grande. Um negócio desse. Eu honestamente... Diferentes situações. Eu honestamente acho que os outros dois não tem clima. Aliás, eu acho que os três não tem clima tão bom, né? O Matheus vai ter que recuperar o espaço dele. Essa é uma necessidade. Ele tem que recuperar o espaço, reconquistar a confiança, não só da comissão técnica, como da diretoria e da torcida. Eu acho que o que ele fez na semana passada foi desrespeitoso. Eu acho que ele tem desrespeitado o Cruzeiro frequentemente. Então eu acho que o Matheus ele precisa, de fato, reconquistar o espaço dele. Agora os outros dois eu não consigo enxergar clima algum. Agora, tá? Uma informação, e a informação dá conta de que não existe nada de goleiro, que o Cruzeiro esteja buscando um goleiro, gente. Informação de uma fonte muito importante. E nem de William no Inter. Que bom. Que bom. Acabou Duas de mandar ótimas aqui. notícias. Eu acho formidável. Duas ótimas notícias. Então, do Marlon eu estou esperando aqui, que eu perguntei também sobre o Marlon, sobre a possibilidade de saída do Marlon. Agora, a gente abriu exatamente nesse momento, no YouTube, uma enquete perguntando para o torcedor do Cruzeiro, vocês querem a permanência de William e Marlon? Daqui a pouco nós vamos dar uma passada lá para ver. O André está me dizendo aqui que está apertado, inclusive. O que você acha, o Caio, sobre as laterais? Recupera ou dá linha? HG, eu acho que são laterais de prateleiras diferentes. Eu acho que o William tá numa prateleira diferente do Marlon. O Marlon, a carreira dele aponta por uma inconstância. A grande temporada do Marlon foi a de 2023 pelo Cruzeiro. Ficou nisso. E eu acho que o Marlon, para além do campo, já há alguns meses tem mostrado um foco maior fora do Cruzeiro, né? Inclusive tem interação com posts, por exemplo, do Grêmio. Tem a questão do Léo Jardim poder recuperar esses jogadores? Claro que tem. Mas será que esses jogadores querem ser recuperados? Eu acho que no caso do William vale avaliar com um pouco mais de carinho, porque é um jogador de mais qualidade. Mas... Informação. Diga. Bancando aqui, falou que pode cravar, o William não sai. Maravilha. Pronto. Não existe nada envolvendo contratação de goleiro. E aí eu perguntei aqui para essa pessoa, Marlon, se houver negócio, de repente pode sair. O Marlon hoje é um reserva da posição, né? Tem isso também. O William é titular e o Marlon é reserva do Kaique. Agora, no caso do William, tem pelo menos 6 meses que ele não vem bem. 50-50, André? Mas começou sobre agora. Sobre William e Marlon, rapidamente assim, 50-50. Deixa eu ver aqui, abre na tela aqui, deixa eu ver. Vamos abrir na tela aqui pra gente avaliar. 50-50 nessa de William e Marlon. Agora vamos abrir outra. Começou agora, 2 minutos. Não, foi muito rápido. 2 minutinhos, 646 votos, já é uma amostragem. Né? É uma amostragem. Então tá dando aqui 50-50. Agora, já que o Cruzeiro se posicionou, uma pessoa do Cruzeiro se posicionou dizendo que o William não sai, mas não disse a mesma coisa sobre o Marlon, vamos perguntar sobre o Marlon. Você, torcedor do Cruzeiro, gostaria... Aí eu já acho... Mas você já quer encerrar essa enquete? Hã? Tem 2 minutos, o André que é porque ela acaba tendo fim quando o HG recebe a informação. É a crise e o André. Ô, HG, em ti. Mas eu acho que ela acaba pondo um ponto final. O HG, a informação que o HG recebeu foi incisiva. Sim. Que o William continua. E o Marlon deixou meio que na interrogação, no ar. Então vamos colocar só do Marlon, que aí eu já acho que pela construção que você colocou, Caio, eu acho que vai ter mais torcedores do Cruzeiro sendo a favor da saída dele do que ele permanecendo. Por tudo que você já estava falando. Não, com certeza. O Marlon não fez um 2024 bom. O Marlon não vem bem. É bem antes do Leonardo Jardim, né? Desde o Nico Larcamon. A gente se lembra, por exemplo, daquela final de Mineiro que o Marlon fez, depois disso acumulando expulsões, acabou tomando a titularidade ou retomando no grito aos microfones. Enfim, tem uma série de questões em relação ao Marlon. Agora, no caso do William, que segundo a informação do HG, já está sacramentado. A minha expectativa fica em torno do Leonardo Jardim. E tomara que isso mexa com o brilho do William. Porque o William foi recuperado no Cruzeiro, ganhou a oportunidade da vida dele quando ninguém acreditava, tem uma grande estrutura, tá vestindo a camisa de um grande clube e agora tá contando com a confiança de um treinador que é top a nível de futebol brasileiro. O que mais pode motivar o William? Sinceramente, se ele, com todo esse enredo, não se motivar para recuperar o bom futebol dele, eu acho que nada mais é capaz. Bom, então vamos lá.
sobre o Marlon, se pintar negócio, há a possibilidade de saída sim. Nós abrimos uma enquete, vamos ver a parcial aqui, Andrezão, se for possível, colocar no telão aqui a parcial. A parcial, o André me disse que mais de 60% do torcedor entende que ele deve sair, né? É aquele detalhe, né? Então o William que estava pesando para baixo, né? O Valor destacou aqui, nesse aspecto ele tem razão. Cara, fica quem quer. Fica quem quer. Até pro Léo Jardim recuperar, recuperar o futebol, a confiança, é papel do treinador. O cara tem que querer. HG, 1 minuto, quase 400 votos. É importante, hein, mostrar. Só um detalhe, o Léo Jardim, ele vai ter que montar um time, né? Não, antes ele vai ter que recuperar. O elenco do Cruzeiro fisicamente está arrebentado. Fisicamente? Tá? Pelo com um mês de temporada? Pelo senhor Fernando Diniz. Não coloquem na conta do departamento físico do Cruzeiro, que inclusive o senhor Fernando Diniz, em algumas situações, dava de ombros a recomendações de cargas. O quê? Tá? Então, isso assim, é informação. O departamento, o Leonardo Jardim, antes de montar uma equipe, vai montar a equipe, mas o Cruzeiro precisa de fato de passar. E a gente se lembra bem, a primeira fala do Fernando Diniz, lá nos Estados Unidos, ele disse o seguinte, que os atletas estavam trabalhando com uma carga muito forte e que era o jeito que ele trabalhava e entendia. E tinha usado no Fluminense, inclusive no ano anterior, usar trabalhos físicos muito fortes no começo da temporada. E é muito, muito fortes mesmo, assim. Uma coisa, né, de esticar a corda mesmo, para que, de acordo com ele, Fernando Diniz, o time ao longo da temporada sofresse menos com lesões. Enfim, o Cruzeiro está visivelmente prejudicado fisicamente. Então, isso eu estou colocando aqui só para que tenhamos a ideia de que é colocar o elenco lá, montar um time e colocar para jogar. Não vai ser só isso nesses mais de 30 dias que o Cruzeiro terá pela frente. E o Central da Toca publicou agora há pouco, HG, que aconteceu uma reunião nesta manhã entre Pedro Lourenço e todo o elenco do Cruzeiro. Acho muito importante, para daqui para frente, é o famoso, né? Alguém tem alguma coisa para dizer? Alguém não está de acordo com que iremos esquecer, entre aspas, né? O que veio até esse dia 25 de fevereiro. A partir de hoje em diante, queremos esse tipo de comportamento e será dessa forma. Porque não dá mais, né? Já são muitos meses de problemas, de comportamentos. E o que o torcedor do Cruzeiro espera ver daqui para frente é um time que acredite no planejamento tático e técnico do Leonardo Jardim e que se entregue ao máximo dentro do campo buscando os resultados. Ô, Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Diante do que o Valor acabou de dizer, que é uma informação, né, de extrapolar, inclusive, informações do Departamento de Fisiologia e que isso arrebentou fisicamente com o Cruzeiro, a culpa é do Diniz, a culpa é do departamento que fez exatamente como ele pediu, ou a culpa é de quem trouxe o Diniz e deixou com que tudo isso acontecesse? Acho que trazer o Diniz... E outra coisa, mais uma pergunta, a terceira no combo. Essa passagem do Diniz pelo Cruzeiro deu uma queimada no filme do profissional Diniz? Muita gente tem responsabilidade, mas eu acho que a contratação do Diniz não é um erro. O erro foi a manutenção em dezembro do ano passado. O Diniz não deveria ter tido continuidade para 2025. Não deveria. Ele deveria ter sido demitido após a partida contra o Juventude. Bom, eu acho que não queima. Os profissionais sempre têm disso. Sai de um clube porque ele foi muito vitorioso, vai para outro, não consegue render e acaba não sendo queimado. De reflexão ela precisa, né? Ele precisa de fazer uma reflexão sobre as ideias dele. Eu acho que ele vai fazer, né? Eu acho que era necessário ele fazer. Pela entrevista que eu ouvi dele no Charla, pra mim ele não vai fazer nada. Ele atira pra todo mundo. A responsabilidade do não ter dado certo aqui na cabeça dele, Diniz, não é dele. É de quem demitiu. É de quem demitiu. Já que você está falando a respeito disso, que acha que o Diniz deveria ter sido demitido em dezembro, e que eu também acho pela forma que foi, pela construção que foi tudo, como rolou, mas quando você contrata o Diniz em setembro, você acha que em dezembro, pela ideia que ele propõe de jogo, que ele precisa de tempo, para trabalhar, você acha que seria o tempo suficiente, sabendo que o Campeonato Brasileiro e a Sul-Americana eram jogos atrás de jogos? O problema do Diniz ali, pra mim, Elton, não era nem a questão dele ter tempo. É que, cara, é a questão do clima.
a entrevista do Diniz pós-jogo no Alfredo Jaconi, cara, ela é, assim, é um tapa na diretoria, um tapa na cara da diretoria. Total. E assim, quando ele faz algo desta forma, não tem como mantê-lo no cargo. O técnico chega, ele dá um tapa na diretoria, e não é nem falam de tapa de luz, ele dá um tapa de mão aberta. E dane-se o que ele falou, não é assim. Pera aí, meu irmão, você não vai falar desse jeito, não é assim que você vai falar, você vai se retratar, então tchau. Porque a verdade é, o que o Cruzeiro tinha dito pra ele, ou o que ele disse que o Cruzeiro havia dito pra ele, que era, nós confiamos no seu trabalho, o Cruzeiro, em tese, mostrou que confiava, que o manteve para a atual temporada. O ponto é, começa o ano, o que faz o Cruzeiro? O Cruzeiro piora. O Cruzeiro não, porque lá atrás, o Cruzeiro, pelo menos dos times ruins, ele ganhava. Ah, pegou o Juventude, ganhou. Criciúma. O Criciúma ganhou. Aí vem pra esse ano, nem dos ruins ele tava ganhando. O Lanús também ganhou. Ele perde pro Betim, ele empata com o Betim e perde pro Atlético. Cara, não dá. Ô, Thiago, e tem mais uma questão, né? É claro que o futebol brasileiro, a gente está falando da forma que ele deveria ser, mas ele é de uma forma diferente. Então, um técnico não pode chegar 25 de setembro, pegando o time numa segunda perna de quartas de final de Sul-Americana, onde o técnico anterior deixou bem encaminhado, vencendo o Libertad por 2-0. Você tem, então, um time que está virtualmente nas semifinais da Sul-Americana e que tem 10 rodadas de brasileiro pela frente, das quais tinha 11 rodadas para serem disputadas. Dos 33 pontos, ele precisava de somar 12. Ele perdeu a final na Sul-Americana da forma que perdeu, e no brasileiro, dos 12 que ele precisava para colocar o Cruzeiro na pré-Libertadores, ele fez 10. Então, assim, ele sabe como funciona o futebol brasileiro, bem diferente do que ele gostaria, do que eu gostaria também. Não dá para chegar e, em 2024, falar, não, o meu contador de trabalho só começa a partir da reapresentação em 5 de janeiro. Ele e nenhum técnico do futebol brasileiro são capazes de ter esse tipo de benevolência. Ô, Thiago Fernandes, lê essa mensagem em voz alta para mim, por favor. Olha quem mandou. Caramba, 30 minutos de programa e o Thiago Fernandes ainda não falou nenhuma bobagem. Ah, que absurdo, cara. Só o elogio. Aqui, o torcedor pode estar se perguntando, né? Mas por que estão falando do Fernando Diniz, sendo que agora o Cruzeiro já foi eliminado, tá? Vai ficar um mês parado, tem o Leonardo Jardim no comando. Mas para a gente analisar o Cruzeiro hoje, a gente precisa lembrar que 12 dias de pré-temporada foram na mão do Diniz. O trabalho foi feito com o Diniz, o início do Campeonato Mineiro foi com o Diniz e os reflexos do não trabalho do Diniz acabaram sendo responsabilizados pela eliminação do Cruzeiro. É o momento de cidade de Deus. A eliminação É o momento do Cruzeiro de cidade de Deus. acontece no sábado, mas ela foi construída a partir do trabalho do Fernando. É o momento de cidade de Deus. Igual quando vão explicar a história, o Bené... Isso. Na verdade não é o Do Bené, é o Mané Galinha. Isso. Do Mané Galinha. Isso. O Mané Galinha eu vou explicar daqui a pouquinho. É porque o que acontece? Se ele tivesse ganhado os jogos, ele não teria saído. É curioso então, mas olha só, ele ganha 3, ele ganha 4 na temporada de 2024. Eu tô falando o seguinte, se ele vira o ano e de repente ele ganha, mas mesmo o time não mostrando o desempenho... Se ele classifica para Libertadores, se ele classifica para Libertadores, ele não teria saído. Mas o futebol... não acho que teria. O futebol Você tá brasileiro vendo que mostra o resultado isso. é a base. Não deveria ser, isso é outra história. É a base muito da análise também, cara. Eu acho que se ganha a Sul-Americana, ficava. Mesmo se ele, por exemplo, se ele ganha os jogos, ele não teria sido demitido mesmo com o time não desempenhando um bom futebol. Então, o fato dele não ter ganhado pode ter sido bom, porque eu também não estava de acordo com a permanência do trabalho dele. E eu imaginei que ele fosse chegar aqui com o elenco que o Cruzeiro tinha quando ele chegou. Eu imaginei, o Cruzeiro foi ao mercado e tal, contratou boas peças. Eu acho que vai virar. Vai para Libertadores. Porque a gente imaginou durante um período que o problema do Diniz, do Cruzeiro do Diniz, estava na qualidade do elenco. E a gente viu que não. Aí eu não posso dizer agora que a qualidade do elenco é duvidosa, porque eu não tenho tempo de analisar o trabalho do Léo Jardim, que chegou agora. É muito pouco tempo. E teve, olha só pra você ver, ver, por isso eu fui contra o rapaz aqui, que só, disse que se ele pedir 10 jogadores, tem que buscar. Então, mas olha só, outra coisa como que tem que ser discutido o Fernando Diniz, porque o Leonardo Jardim falou a respeito do elenco.
das peças que o Cruzeiro contratou, dos reforços que foram feitos nessa última coletiva dele no empate em 1-1 na eliminação do Cruzeiro. E o elenco, ele foi formado com o aval do Fernando Diniz. Então a gente tem que falar do Fernando Diniz. Tem que ser citado. Você discorda De quê? do que eu falei a respeito do Leonardo Jardim? Se ele pedir 10, que tem que buscar 10 jogadores? É. No momento atual, sim. Tá, quantos jogadores chegaram pro Diniz? Não, pera aí, irmão. Nós estamos falando do Léo tô Jardim de- agora. Ué, eu te fiz uma Agora. pergunta. É porque Então, eu- 15. Desculpa, eu retiro a pergunta então que eu fiz. 15. Não. Ele chegou, ele teve Isso. muitas contratações, foram 15, 16, 15, 17 jogadores. Só que o Léo Jardim tem muito pouco tempo de Cruzeiro. Ele está vivendo o Cruzeiro desde antes de estar aqui, pessoal. Ele tem recebido relatórios, inclusive em contato. Eu escutei as com Wesley declarações Carvalho. do Pois Wesley é. Carvalho de que já estava trocando Essa figurinhas chegou com ele. agora, É. o trabalho dele não começou agora. Valu, mas ainda, campo começou. ainda assim, eu entendo que se ele chega e pede mais 10 contratações, que foi o que nós discutimos na rádio, pera lá, irmão. Então, mas calma. Vai Não, pera lá, tateando, por quê? vai Aí, tateando O que primeiro. falta pra Vai vocês? tateando Mas primeiro. tateando já tem um Então, tempo. então dá. Então tá certo, então. Não, então Você vamos fala lá. que tem que buscar 10, tem que buscar 10. Não tem Aí 10. daqui a pouco ele não consegue vencer, vai embora, aí fica aí os 10 que ele pediu, os 17 que o outro Existe uma pediu, e diferença ninguém entre não faz conseguir jogar e tá vencer todo não mundo mostrar um certo. trabalho minimamente aceitável. Então peraí, irmão. Existe uma diferença. Então peraí. O trabalho anterior não era minimamente aceitável. Não dá pra dizer, Mas sabe não dá pra quantos você jogadores mudar o que o argumento trabalho hoje. anterior não era Não dá pra você minimamente mudar o aceitável. argumento hoje da qualidade do elenco do Cruzeiro, Mas- que era o mas argumento que a ninguém gente tá não falando tinha da duas qualidade semanas. do elenco do Todos, Cruzeiro. duas não. Todos- Há um mês, vai. Vamos Não dá. Ninguém Mas tá chegar falando- a um não, não. mês, o Mas elenco ninguém era, tá falando que o falta elenco era qualidade. foda. Agora o elenco tá cheio de problemas. Mas Vocês estão existem de necessidades brincadeira. para um trabalho Vocês estão de diferente. brincadeira. Existem nervoso. de Não é questão necessidades de para um ficar trabalho nervoso, Sem não. diferente. necessidade. É inadmissível, Você tá cara. perdido na sua Inadmissível Não, você achar que o treinador não tem que ter autonomia. Você acha que o treinador tem que ter autonomia. Você só quer defender o dirigente. É um absurdo. Para com isso, rapaz. O Ouvir isso de treinador vocês tem que ter é um absurdo. autonomia. Ninguém falou isso. Esses dois senhores aqui querem que o Cruzeiro vá ao mercado e traga mais 10 jogadores. Ninguém falou isso. Não, a gente disse Vocês se defenderam for isso na rádio agora há necessário. pouco lá, gente. Eu nem tinha defendido na rádio, nem escandaloso. falar. É Seja escandaloso. necessário. Escandaloso é o que você está fazendo aqui no programa. Escândalo. Você tá fazendo escândalo e desnecessário. escândalo é Um vocês escândalo pedirem 10 desnecessário. jogadores. Deixa eu te falar um Isso é negócio, HG. inacreditável. Deixa eu te falar um negócio. Isso é inacreditável. Então vamos lá, vamos parar pra pensar. O que falta nesse elenco do é um Cruzeiro? número O que fictício, falta né? nesse elenco do Cruzeiro? Dez, Me fala. O que 10 é falta? número Você fictício. pensar algumas O que contratações falta no elenco do Cruzeiro? Me fala. O que falta? pontuais. O que Agora, falta ao vocês elenco do defenderam Cruzeiro? que se ele Eu tô pedir te 10, perguntando. tem que trazer Você não tá 10 respondendo. O jogadores. que Vocês falta estão de pra você brincadeira. ao elenco do Cruzeiro? Vocês estão de brincadeira. O que falta pra você ao elenco do Cruzeiro? Ele vai lá. Falta goleiro? Pra mim, sim. Ah, aí brincou. Não falta. Não falta, Não goleiro. falta? Não falta. Não, Os dois goleiros do eu vou Cruzeiro tacar hoje. isso no meio da Os sua dois cara. goleiros, Taca. os Não dois posso. goleiros hoje do Cruzeiro Posso, são, porque isso aqui são pode muito desviar e lá no confiáveis. Rogério. Que, aliás, o Rogério, calma que você vai falar. Eita, e pessoal, o Willi está vivendo um momento ruim no Cruzeiro e pode deixar a Toca da Raposa 2 mesmo antes do início do Campeonato Brasileiro. Desde o fim da última temporada, o lateral direito Celeste estaria na mira do Internacional. A diretoria Celeste não tinha interesse em negociar o atleta nos primeiros contatos dos gaúchos, mas a sequência de jogos ruins do lateral pode pesar aí muito na possível transferência. A negociação da Raposa com o Inter pode envolver uma troca de William com o atacante Wanderson. O interesse do Cruzeiro pelo jogador do Colorado de 30 anos foi divulgado inicialmente pelo site central da Toca. Se não houver tempo hábil para a negociação, a operação pode ser adiada e concluída entre o dia 10 de março e 11 de abril, que é na próxima janela nacional. Caso o Willian deixe o Cruzeiro, o Leonardo Jardim passará a ter apenas Fagner, de 35 anos, como opção na posição. O Willian já está na sua terceira temporada no Cruzeiro e no total são 108 jogos oficiais, 6 gols e 15 assistências. O contrato do lateral com o Cruzeiro vai até 2026. Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cruzeiro. Até o próximo vídeo, gente!